Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Êxodo, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 17. Nesse capítulo é exatamente aquele momento em que, pela primeira vez, Deus se revela como a rocha genuína de Israel. Talvez eles não compreenderam exatamente esse sinal, essa forma com que Deus estava se revelando, a água saindo da rocha, a água que é o nosso próprio Senhor Jesus por meio do seu Espírito. Ele é a água viva, quem dele bebe jamais terá sede. E nós vemos que Israel não compreendeu o que Deus estava revelando através desse sinal. Aqui nesse capítulo também nós vemos a guerra que Israel enfrentou ali, um ataque dos amalequitas. Os amalequitas nós já vimos, né? Eles eram descendentes de Esaú, eles vieram lá da linhagem de Esaú e habitavam ali na parte sul de Canaã, ali no deserto, e eles viram que Israel estava adentrando o deserto, estava indo adiante, e eles vieram em guerra contra Israel. E Moisés pede para Josué liderar o grupo dos guerreiros ali de Israel, e eles vencem. É aquela guerra que a Bíblia nos mostra que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, clamando ao Senhor, orando, Israel vencia a guerra, e quando as mãos dele, os braços se cansavam, ele abaixava um pouco as mãos, Israel perdia. Então veio Arão e Hur ajudando ali ele, colocando uma pedra debaixo dos braços dele, sentaram ele, seguraram os braços para que ele pudesse ficar com os braços estendidos, orando, intercedendo, e no final das contas Israel ganhou, derrotou os amalequitas. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é exatamente sobre essa água saindo da rocha, mas o questionamento que o povo de Israel estava fazendo com Deus, né? A Bíblia diz que eles estavam colocando o Senhor à prova. Então eu quero ler esses versículos aqui de Êxodo 17, do versículo 1 até o versículo 7, que está escrito assim: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amados, sempre que eu estudo a história de Israel, a saída de Israel do Egito, eu gosto muito de fazer a comparação com a nossa vida, comparação com como nós temos lidado com as adversidades, com os problemas, porque muitas vezes nós olhamos para Israel e dizemos: nossa, como eles foram murmuradores, reclamões, incrédulos, mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. E aqui, Deus já havia realizado quantos sinais e maravilhas, milagres poderosos, e eles ainda assim continuavam reclamando.
ainda assim continuavam murmurando. Mas Deus tirou eles do Egito, eles viram todas aquelas pragas. Neles não acontecia nada, onde eles estavam não acontecia nada, mas com os egípcios, eles viram tudo o que aconteceu. Viram Deus livrando eles ali no Mar Vermelho, abrindo o mar para eles passarem em terra seca, enquanto o exército de Faraó veio e foi engolido pelas águas. Eles viram Deus transformando as águas amargas de Mara em água potável, água que eles poderiam beber, usufruir. Depois eles chegaram a Elim, um lugar onde tinha 12 fontes de água, lugar para se refrescar, 70 palmeiras, um lugar de descanso. Depois eles viram o maná, viram as codornizes, eles estavam vendo a nuvem e a coluna de fogo o tempo inteiro com eles. E ainda assim, quando chega em mais uma situação de adversidade, o que eles falam? O Senhor está entre nós ou não? Amados, por que será que um crente, alguém que pertence ao povo de Deus, pode questionar, chega ao ponto de questionar se Deus de fato está com ele ou não? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Por que esse povo de Israel, mesmo vendo todos os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas que Deus estava fazendo entre eles, ainda assim eles questionavam? Eles não conseguiam passar por nenhum tipo de adversidade. Toda adversidade eles questionavam, murmuravam, reclamavam. E aqui eles colocaram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Eles não poderiam ter essa dúvida, afinal eles estavam vendo Deus realizar todo tipo de milagre entre eles. Eles estavam vendo o Deus que provê todas as coisas, o Deus que liberta. E como que eles ainda conseguiam questionar se de fato Deus estava com eles ou não? Amados, isso me faz pensar, trazer essa realidade desse questionamento para o nosso tempo hoje, porque muitos cristãos fazem o mesmo questionamento quando estão passando por adversidades. Será que Deus de fato está comigo? Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? E por que nós questionamos, nós fazemos esse tipo de questionamento quando enfrentamos adversidades? Porque não alimentamos a comunhão com o nosso Deus. Amados, aqui é um aprendizado para mim e para você. Sinais, bênçãos, milagres, maravilhas, prodígios não fortalece a nossa confiança em Deus. Nós podemos ver muitos milagres, muitas bênçãos, maravilhas, mas se nós não alimentarmos um relacionamento, ou seja, a comunhão com Deus, quando vier o dia mau, nós vamos nos questionar. Vamos perguntar se de fato Deus está conosco. Por quê? Porque ver sinais e maravilhas não produz fé, não aperfeiçoa a fé. A Bíblia nos ensina isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. E para nós ouvirmos a mensagem de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Ninguém ouve o que uma outra pessoa tem a dizer, tem a falar, sem se relacionar com ela. Não tem como nós ouvirmos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos em Cristo, sem nos relacionarmos com eles. Se eu quero ouvir a opinião, o conselho, o conceito que alguém tem sobre determinado assunto, eu preciso fazer o quê? Me relacionar com essa pessoa. Eu preciso ouvir dessa pessoa. Eu preciso dedicar tempo. Se eu quero ouvir o que meu cônjuge tem a me dizer, eu preciso dedicar tempo com ele para ouvir o que ele tem a me dizer. Se eu quero conhecê-lo, se eu quero aumentar a minha confiança nesse relacionamento, eu preciso o quê? De comunhão. É no diálogo, é na conversa que a confiança vai se estabelecendo, que o amor vai se estabelecendo.
Amados, quantos casamentos, vou trazer aqui um exemplo prático, quantos casamentos eles acabam e ainda que muitos maridos, por exemplo, digam, poxa, mas eu fiz de tudo, eu pagava tudo, eu dava presentes, eu isso, eu aquilo, mas talvez ele não era presente, ele não alimentava a comunhão com a esposa a mesma coisa. O casamento acaba, mas eu fazia de tudo pelo meu esposo, pela minha família, mas talvez ela não era presente, ela não alimentava a comunhão com o esposo. Por quê, amados? Porque o que alimenta a confiança, o que alimenta o relacionamento, o que alimenta esse amor é a comunhão. Não adianta um monte de tarefas, um monte de serviços se não tiver comunhão. E no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Não adianta nós vermos um monte de milagres, um monte de sinais se nós não tivermos comunhão com o nosso Deus. Por quê? Porque na hora, vamos dizer assim numa linguagem bem popular, na hora que o calo aperta, na hora que a situação fica feia, como que nós vamos ter certeza que Deus está conosco? Porque nós temos comunhão com Ele. E quando temos comunhão, a nossa confiança se torna inabalável. Nós sabemos que Deus está conosco e que Deus é por nós. A mesma coisa dentro de um casamento. Por isso que a Bíblia sempre faz essa comparação entre a igreja, o relacionamento da igreja e de Jesus Cristo, o noivo e a noiva, sempre fez essa comparação entre Israel e Deus. Israel era a mulher e Deus se apresentava a Israel como o marido dessa mulher. Isso nós vemos na Bíblia, comparações que Deus faz. Por quê? Porque é nesse relacionamento, é desenvolvendo esse relacionamento que se desenvolve a confiança. E tendo confiança, nunca que a gente vai questionar, você está mesmo comigo? Trazendo para o relacionamento conjugal. Se existe confiança, você não vai perguntar, você me ama mesmo? Você está mesmo comigo? Se existe um relacionamento, se existe algo que é alimentado entre os dois, existe uma confiança plena e eles sabem, pode vir a dificuldade que for e juntos eles vão vencer a dificuldade, porque eles alimentam a comunhão. Não adianta ter um monte de serviço, ter um monte de milagre, ter um monte de coisa, se não ter comunhão, se não tiver comunhão. A mesma coisa no relacionamento com Deus. Esse povo via muitos sinais, milagres, maravilhas, mas não tinha comunhão com Deus. Não alimentava relacionamento com Deus. Amados, se nós não alimentarmos nosso relacionamento com Deus no dia da adversidade, nós vamos fazer igualzinho o povo de Israel. Vamos questionar, será que Deus é mesmo comigo? Será que Deus está mesmo nesse negócio? Será que Deus está mesmo nessa situação aqui? O que está acontecendo? Agora, quando nós desenvolvemos um relacionamento, nós podemos descansar nos braços do nosso Senhor. Nós podemos ter a confiança, a certeza, como está escrito em Romanos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vamos ter esse tipo de questionamento. Não vamos permitir que esse tipo de questionamento invada a nossa mente e o nosso coração. Pode até bater a porta, mas nós vamos rebater e vamos dizer, sai daqui. É Satanás tentando me dizer que Deus não está comigo, é mentira. Eu sei que o meu Redentor vive, ele está comigo e ele é por mim. Mas isso só é possível quando alimentamos o relacionamento. Amados, cristianismo não é uma lista de regras a ser seguida. A vida com Deus não é uma lista de regras a ser seguida. Deus deixa isso claro desde o início, desde a criação do homem. Ele criou o homem para o relacionamento com Deus. A queda do homem foi o quê? Foi não confiar em Deus. Ele se relacionava com Deus, mas não acreditou em Deus. Desobedeceu aquilo que Deus colocou para ele. Essa foi a queda do homem. Ele não alimentou
o relacionamento dele com Deus, ele preferiu acreditar nas palavras da serpente e entrou pelo caminho da desobediência. E aqui nós vemos Israel do mesmo jeito, da mesma forma. Deus está fazendo milagres, prodígios à vista de todos os israelitas. E ainda assim, quando vem o momento da adversidade, eles se questionam a Deus. Amados, que eu e você entendamos essa forma de viver como filhos de Deus. Nós temos vivido um tempo em que o cristianismo tem se transformado em muitas coisas, exceto no que de fato ele é. O cristianismo é o relacionamento entre os filhos de Deus e Deus, que é o nosso Pai, o nosso Abba. Amados, eu e você, nós precisamos alimentar esse relacionamento. Quando nós alimentamos esse relacionamento através de uma vida de dedicação à palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida em que nós nos aquietamos para ouvir de Deus, porque Deus fala conosco. Ele fala conosco através da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra escrita, mas ele também fala conosco através do Espírito Santo, que é vivo, poderoso e que vive em nós. Amados, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo não é simplesmente uma energia, uma força, é uma pessoa. Deus é único. Mas ele se apresenta a nós como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, que vive em nós, que deseja se relacionar conosco. Tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo porque veem o Espírito Santo apenas como uma força, uma energia, um poder. Não! O Espírito Santo derrama o poder de Deus, derrama dos seus dons. Mas o Espírito Santo é uma pessoa divina, Deus único, mas que se apresenta a nós como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como pessoa, ele quer se relacionar conosco. Sendo uma pessoa, o Espírito Santo também tem emoções. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Significa que ele também tem sentimentos, ele também tem emoções, ele se alegra ou ele se entristece. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, aprender a silenciar, a aquietar a nossa alma, para ouvir do Espírito. Esse relacionamento que é um relacionamento sobrenatural, que é interior, que acontece no nosso espírito, porque o espírito humano regenerado se torna um espírito com o Espírito Santo quando nós nascemos de novo. 1 Coríntios 6,17 fala isso. Quando nós nos unimos a Deus, quando nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Ou seja, nós estamos unidos ao Espírito Santo, o nosso espírito regenerado. O nosso espírito regenerado, aquele que nasceu de novo, que é uma nova criação que foi gerada em Deus, em justiça, em santidade, em verdade. E quando nós desenvolvemos esse relacionamento, pode vir o que for, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, não vamos questionar a Deus. Por quê? Porque temos um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Quando nós vemos na palavra de Deus os homens e mulheres que desenvolveram um relacionamento com Deus, eles nunca questionaram se Deus de fato estava com eles ou não. Eles passavam por adversidades, eles falavam as suas orações. Nós vemos os salmos de Davi. Salmos a gente aprende muito. Davi foi um homem assim que parece que fora do seu tempo. Ele viveu esse relacionamento profundo com Deus, mesmo vivendo antes da obra da cruz ter sido consumada. Ainda assim, ele experimentou, ele viveu essa comunhão com Deus. Então, quando ele estava nos momentos de adversidade, de perseguição, os inimigos contra ele, ainda assim ele dizia: eu vou louvar ao Senhor, eu vou olhar para cima porque o meu socorro vem do Senhor. Ele não questionava se Deus estava com ele ou não.
Ele fazia as suas orações, dizia como ele estava se sentindo. Nós vemos muitos salmos em que ele diz que ele se sentia só, que ele se sentia triste, muitas vezes abatido, ele se sentia angustiado, aflito, ansioso, preocupado. Mas as conclusões dos seus salmos, das suas orações, eram sempre: mas Deus é por mim, eu confio no meu Deus, Deus é aquele que é o meu refúgio, a minha fortaleza, para Ele eu olharei, nele eu encontrarei descanso, nele eu encontrarei forças. Amados, quando nós nos relacionamos com Deus, nós não questionamos, nós temos a certeza que Deus é por nós e Ele está conosco. Agora, quando nós não nos relacionamos e vivemos apenas pelo que os olhos naturais enxergam, sinais, maravilhas, milagres, aí, na primeira adversidade que vem, os questionamentos são muitos, são muitos. Agora, Deus não nos chama para viver uma vida de questionamentos e dúvidas. Tiago fala isso claramente. Se você ler a carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago fala isso. Leia ali depois os versículos 5, 6, 7 e 8 do capítulo 1 de Tiago. Ele vai falar, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus, mas peça sem duvidar. Acredite que Deus vai te dar sabedoria, que Deus vai te dar o discernimento que você precisa para você entender as coisas, entender a situação. Porque aquele homem que duvida, ele tem a mente dividida e não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, amados, quando nós temos esse tipo de posicionamento que o povo de Israel estava tendo aqui, de questionamento, de duvidar, olhava para os sinais, no dia seguinte vinha uma adversidade, já estava questionando a Deus, já estava duvidando da presença de Deus ali com eles, já estava duvidando do que Deus estava fazendo neles e queria fazer por eles. É esse posicionamento de dúvida, de uma hora crer, outra hora não crer, impede que nós recebamos tudo o que Deus tem para nós. Tiago fala isso, como eu mencionei. Não pense que tal pessoa, essa que tem a mente dividida, uma hora crê, outra hora não crê, vai receber alguma coisa do Senhor. Não vai. E para nós não agirmos assim, para nós não termos essa mente dividida, mente duvidosa, assim como o povo de Israel tinha, porque eles só olhavam para os milagres, mas quando eles precisavam exercer a sua fé, eles não conseguiam. Por quê? Porque eles não se relacionavam com Deus. Para nós não termos essa mente dividida, nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus. Veja que o relacionamento que eles tinham com Deus era terceirizado. Era só através de Moisés. Porque Moisés se relacionava com Deus, então eles ouviam. Mas quando vinha a adversidade, e aí, Moisés? O que você vai fazer? Nós precisamos de água para beber. Eles não conseguiam olhar para trás e ver todos os milagres que Deus já tinha feito. Eles não conseguiam olhar para trás e dizer, não, calma. Deus já operou muitos milagres, sinais, maravilhas, livramentos. Não vai ser dessa vez que Ele vai nos deixar na mão. Ele vai operar um milagre novamente. Não, eles começavam a questionar, porque o relacionamento deles com Deus era terceirizado, era através de Moisés. E muitos cristãos hoje estão fazendo isso. Eles não têm um relacionamento pessoal com Deus. Eles terceirizam o seu relacionamento. O líder que tem um relacionamento, líder ora por mim, pastor ora por mim, irmã da oração ora por mim. Amados, é eu e você que precisamos desenvolver essa comunhão, esse relacionamento. É claro que nós pedimos oração e contamos com a intercessão dos nossos irmãos. Mas sabe aqueles cristãos, o cristão 6 horas, né? 6 horas por mim. Não dá, né, amados? Não tem como nós vivermos assim. Nós precisamos, enfrentarmos as adversidades, contando sim com a intercessão, com a oração, com o suporte dos nossos irmãos. Mas nós precisamos ter um posicionamento firme, sem questionar, sem duvidar. E nós só vamos ter esse posicionamento se nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque a confiança só vem através da comunhão. A confiança só vem através do relacionamento. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. E quando as adversidades chegarem, você estará firme, inabalável, vestido com toda a armadura de Deus, como diz em Efésios capítulo 6,
pronto para atravessar, seja qual for a situação. Não fique olhando apenas para sinais, para milagres. Não fixe a tua caminhada cristã nisso. É muito bom nós vermos os milagres em nossa vida, nós vermos os sinais, nós recebermos bênçãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro relacionamento com Deus, vida com Deus, é essa comunhão que nós exercitamos todos os dias, que nós precisamos alimentar todos os dias, para quando as situações difíceis surgirem, nós não ficarmos questionando como o povo de Israel questionava. Será mesmo que o Senhor está entre nós ou não? Não, quando nós alimentamos a comunhão com o Senhor, quando vem a situação difícil, nós temos a ousadia de declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum. Nós vamos ter a ousadia de declarar o que o apóstolo Paulo declarou: nada me separará do amor de Cristo, nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nada. Nada tem o poder e a capacidade de me separar do meu Deus. Por quê? Porque eu o conheço, porque eu tenho comunhão com Ele, porque eu sei quem é o meu Deus. Amados, que eu e você, nós alimentemos essa comunhão e esse relacionamento em nome de Jesus. Que nós possamos aprender aqui, enquanto estamos estudando essa trajetória de Israel, saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida, que nós possamos aprender com eles. Como eu mencionei, nós vamos aprender muito o que não fazer, principalmente com o povo de Israel, e o que fazer com Moisés. Em tudo, Moisés buscava o Senhor, se relacionava com Deus, se rendia a Deus. E nós vamos ver aqui, por exemplo, que Josué também agia assim. Ele via o relacionamento de Moisés com Deus e ele queria aquele relacionamento também. E nós vamos ver que Josué é exatamente aquele que vai ser chamado para ficar no lugar de Moisés quando Moisés morrer. Por quê? Porque ele não se contentou em ter um relacionamento terceirizado com Deus. Ele quis desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Que eu e você sejamos assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é fiel, obrigada porque nós podemos confiar em ti. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, Espírito Santo, a desenvolvermos esse relacionamento contigo, a compreendermos que o Senhor está aqui em todo tempo, em todo momento, que o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor corrige, o Senhor alinha, o Senhor nos direciona. Espírito Santo, nos ajuda a te ouvir, ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos nos relacionar contigo, queremos ter comunhão contigo. E quando as adversidades vierem, nós vamos permanecer em paz, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós, que o Senhor luta as nossas guerras, que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Pai, nos ajuda. Nós queremos desenvolver essa vida de comunhão íntima, pessoal e diária com o Senhor. Queremos avançar no conhecimento de Cristo Jesus. Queremos avançar nessa intimidade contigo, aumentando, aperfeiçoando a nossa fé, a nossa confiança. Porque quando temos uma confiança inabalável, jamais questionaremos se o Senhor está ou não conosco, se o Senhor é ou não por nós. Nós vamos ter certeza de que o Senhor de fato é por nós, está conosco, cuida de nós, nos livra, nos provê tudo aquilo que precisamos. Pai, nos ajuda a alimentar essa vida de relacionamento, para que a nossa confiança em Ti seja cada dia mais aperfeiçoada, em nome de Jesus. Queremos que a nossa vida seja para a Tua glória, Pai. Queremos desenvolver esse relacionamento que o Senhor tanto deseja desenvolver conosco, porque o Senhor criou o ser humano para isso,
para se relacionar contigo. E nós queremos nos relacionar contigo todos os dias da nossa vida, Pai. Nos ajuda na nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.